Então, vamos lá, então. Eu vou desligar minha câmera, vou desligar meu som também, para não ter nenhuma interferência externa. Então, vamos lá começar a ver essa evolução dos... De locomoção criados pelo homem tinham o objetivo de proporcionar rapidez, conforto, segurança e o mínimo de esforço. Avanços tecnológicos transformaram as velhas carroças em veículos modernos. E para esses veículos ocuparem de vez as ruas, foi um passe de mágica. Entre 1947 e 2007, a população da cidade de São Paulo cresceu 7 vezes. E as viagens em coletivos cresceram 6 vezes. Só que o número de viagens individuais aumentou 40 vezes e o de automóveis cresceu 54 vezes. Hoje, é preciso 127 automóveis para transportar o que um único ônibus articulado transporta. O carro deixou de ser só um meio de locomoção e passou a ser sinal de status. Quem pode mais tem prioridade sobre o uso das ruas. Os impactos do uso cada vez mais intenso do automóvel são muitos. As ruas perderam sua função social. A cidade e as pessoas sofrem com a destruição da paisagem urbana, a poluição sonora e atmosférica, a perda de tempo e o estresse. O meio ambiente também sente. Um passageiro que usa carro consome 14 vezes mais combustível do que aquele que utiliza ônibus articulado operando em corredor. Além disso, o mesmo passageiro consome 26 vezes mais energia do que aquele que vai de metrô. 90% da poluição atmosférica de São Paulo provém do setor de transporte. Por tudo isso, temos pela frente grandes desafios. É preciso recuperar o espaço urbano que é direito de todos. Buscar fontes energéticas de origem não fóssil. Desenvolver tecnologias que desperdicem menos energia, pois hoje os motores de combustão interna dos veículos desperdiçam cerca de 70% de energia. E priorizar o transporte das pessoas e não das máquinas. É hora de botar o pé no freio e pensar. Apesar dos avanços tecnológicos que permitiram transportes mais rápidos, hoje, nos grandes centros urbanos, a velocidade média do carro é muitas vezes menor do que a da carroça. Podemos chamar isso de evolução? Viver em sociedade é, acima de tudo, compatibilizar o interesse individual com o bem-estar coletivo. Ou repensamos esse modelo, ou estaremos fadados a uma drástica mudança socioambiental. E aí, pessoal? Eles conseguiram ver na tela, pessoal? Porque você deu certo? Ah, tá. Então tá bom. Não deu certo para você, Velilda? Deu, mas não foi tão assim... Eu não ouvi direito, mas eu acho que é do meu celular. Eu tô no celular, não tô no notebook, eu tô no celular. Mas deu para mim ver da poluição atmosférica, deu para pegar um pouco. Então, a gente vê nessa evolução dos transportes, né, tem uma coisa engraçada, né? A gente vê que a vida das pessoas, da sociedade em si evolui, né? Há 100 anos atrás, vamos dizer assim, as pessoas andavam de carroça, hoje andam com carros, só que hoje é mais rápido você andar de carroça do que andar de carro, né, nas grandes cidades, né? Porque é tanto carro, que as cidades estão todas, pegando São Paulo, por exemplo, e Indaiatuba está indo até pelo mesmo caminho. Indaiatuba, estamos em 2020, eu vim para cá em 96, estamos falando de 25 anos, 24, 25 anos atrás,
você andava muito bem de carro aqui em Indaiatuba, bicicleta, então, mais fácil ainda. Hoje em dia está meio complicado de andar de carro aqui em Indaiatuba, né? Tem aqui perto da escola, aquela região da Secap, dependendo do horário, aquilo fica tudo parado, né? A saída do distrito industrial, por volta de 17 horas, 17 e pouco, fica tudo parado. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas dão prioridade ao transporte individual e não ao transporte coletivo. E o mundo inteiro, a gente vai falar de meios de transporte, a gente vê que o transporte coletivo é aquele que tem que vingar no mundo inteiro. Primeiro, que ele é mais barato, na maioria das vezes, leva mais gente, ou leva até mais mercadorias, né? O transporte serve para isso, né? Não é só para transportar gente, serve para transporte de mercadorias, né? Para você fazer comércio. É para isso que a finalidade do transporte é essa, a logística. Então, por exemplo, hoje ninguém está saindo de casa, né? A maioria não sai de casa. Então, muita gente pede comida pelo celular. Como é que essa comida chega para a gente? Né? Através de um transporte. Que transporte é esse? Normalmente é uma motocicleta. Ou até uma bicicleta, né? Tem muita gente no iFood que trabalha de bicicleta. Agora, imagina quando para fazer esse lanche, né? Esses ingredientes, como é que eles chegam no mercado? Chegam no mercado através do quê? Através de caminhões, que você não traz só um alface, né? Uma carne, você traz grandes mercadorias. Então, você tem uma rede de transportes para movimentar o comércio, para movimentar o país muito grande. E também tudo aquilo que a gente exporta ou importa. Só desliga o microfone, por favor, senão dá um ruído aí. Cristian, o microfone. Então, nós temos, né, grandes mercadorias, né, que são pronto. Tem grandes mercadorias que são transportadas nos navios, né? Carne que o Brasil manda para a China, coisas que vêm dos outros países para cá, produtos eletrônicos, vem para o transporte marítimo, aqueles grandes containers. Então, tudo isso faz com que, para que nós tenhamos uma vida em desenvolvimento, uma vida com qualidade, hoje os meios de transporte são muito importantes. Mais alguma coisa, Verilda, que você quer acrescentar? Depois eu vou passar para eles uns slides que eu fiz para a gente entender um pouco disso daí. Eu acho assim, você falando, as rodovias brasileiras, né, esse transporte facilitou muito a vida das pessoas, né, os carros, porque uma viagem antigamente de trem demorava bastante, só que nós temos foi o que você mostrou no vídeo, né, as consequências dessa poluição dos carros, né. Quando eu cheguei aqui em Indaiatuba, eu me lembro também que o pessoal falava cidade das bicicletas, né? Uhum. E eu me lembro que na Avenida Francisco de Paula Leite era muita bicicleta mesmo. Verdade. E às vezes eram as mães, né, levando os filhos com a bicicleta. Eu achava muito interessante aquilo. E lembrando, né, que a China, vários países, continua mesmo com tanta poluição, o uso da bicicleta. E hoje o brasileiro, não só o brasileiro, vários países, né, não está preocupado com a questão ambiental, né? Eles querem um carro novo. Hoje as parcelas facilitaram, todo mundo tem carro, mas antigamente era muito difícil ter um automóvel, né? E eu acho que as pessoas estão pensando tanto no capitalismo, no lucro, que eles esquecem da poluição ambiental, né? A grande São Paulo, né? A frota de carros.
A gente tem que lembrar isso, né? E também é o tempo que as pessoas perdem dentro do carro, no trânsito, né? Isso. Ou seja, muita coisa que você deixa de fazer. Fala, Gustavo. Muita coisa que você deixa de fazer. Imagina vocês, daqui a 50 anos, como é que vocês acham que vai ser a vida de vocês, esses transportes aí? Que está vindo uma revolução aí, né? A gente vê que vai, cada vez mais, vão começar a investir em veículos autônomos, ou seja, que o carro se dirige sozinho, né? Para que isso? Primeiro que você evita um monte de acidentes, né? Porque o carro vai ser um robô, na realidade. E você libera a pessoa, a partir do momento que ela não está mais dirigindo, a atenção dela pode estar voltada para outras coisas. E que são também, e esses carros, a tendência deles é serem todos elétricos, né? Não ter mais carro a combustão para o petróleo, para o combustível fóssil. Até porque um dia isso vai acabar. Ou ficar tão caro você buscar o petróleo que você começa a inviabilizar o uso dele. O uso dele para veículos automotores, veículos particulares. Mas fica tão caro, a preferência é você pegar esse combustível e colocar em meios de transporte, como avião, como navios, para transportar muito mais gente, né? Para transportar muito mais mercadoria do que você investir isso num carro. Vocês acham que isso está muito longe de vocês, não? O que é que vocês acham? Hein, pessoal? Participa. Olha lá, o Gustavo está falando que não. Gustavo falou que não. E o Luan? Suspeito daqui a uns 10 anos. Quem mais, gente? Vamos lá, dona Milena. Dona Giovana. Cadê a mulherada desse grupo aí para participar? Pense que vocês que vão mandar no mundo no futuro, senhoras. Vocês têm que pensar nisso. Todo mundo conhece tem bastante carros elétricos. Hoje é um carro caro, né? É uma tecnologia cara, mas ela vai se baratear. Vou fazer uma analogia, dar um exemplo. Você lembra os celulares, há 15 anos atrás, como era caro? Ter um celular era caríssimo. Hoje em dia, você compra celulares, pode ser um celular usado, mas não interessa, por 300, 400 reais. Há 15 anos atrás, era equivalente a 3, 4, 5 mil reais um celular. Ou seja, você vai melhorando a tecnologia e as coisas vão ficando mais baratas. Tudo é assim, né? Tudo que existe hoje, né, e vai existir, é uma continuidade. Você vai barateando as coisas. Cada vez que você vai melhorando um produto, a intenção é você ter que mais pessoas utilizem. Que nem o Gustavo está colocando aqui, ó, falando sobre os carros elétricos, né, da indústria, da Tesla, que é uma indústria americana, que é quase uma das pioneiras a esse tipo de motor, né? O Tesla foi ele era esse nome Tesla, né? Ele pertence a um inventor americano, um engenheiro, que ele viveu na mesma época do Thomas Edison, né? Que é o inventor da lâmpada, né? O Thomas Edison, ele cria uma empresa, que é a General Electric, né? E o Tesla cria a empresa dele, me fugiu o nome da empresa dele, e ficam nesse mercado americano, né? Cada vez tentando melhorar. E o Tesla, a empresa Tesla hoje, que faz esses investimentos em veículos, e é como até o Gustavo colocou, é uma coisa silenciosa, né? Você não tem... qual a diferença? Que você não tem a explosão do motor. O que é que faz os carros andarem, né? A explosão, a mistura do combustível, da gasolina dentro do motor, quando ele explode,
tem todo esse barulho que a gente escuta dos carros, é que faz o carro, essa mistura, que se transforma também essa mistura química, né, que acontece dentro do motor do carro, dentro daquele pistão do carro, é que vai fazendo o carro andar. No futuro, o carro elétrico não tem barulho, ele não tem essa mistura, né? Você carrega ele na tomada. É lógico que não é na tomada da nossa casa, né? Porque ele requer muita energia, provavelmente. Eu não sei como é que ele funciona. Eu ainda não li a respeito. Mas a gente sabe, como o Gustavo está colocando aqui, que é uma coisa muito cara. Mas, com certeza, isso vai evoluir e vai baratear. Por exemplo, tem uma corrida, não é de Fórmula 1, mas é uma corrida, uma das fórmulas, né, para você até chegar na Fórmula 1, onde se usa os carros elétricos. A corrida já todas as companhias, né, todas as participantes, todas as marcas são só carros elétricos. E passa na televisão. Outro dia eu estava até vendo uma corrida dessa, e é gozado que não tem barulho, né? Não tem aquele barulho do carro que a gente está acostumado, né? Da Fórmula 1. Então, o negócio parece que é carrinho de autorama, né? Então, até a gente se acostumar com esse barulho, é uma questão de costume só, nada de excepcional. Não polui, isso que é o principal, né? Que é uma coisa que a gente tem que pensar no futuro. Hoje, a maioria dos meios de transporte são extremamente poluentes. Carro, então, é que a gente não vê, a gente não enxerga. Mas por que tem o escapamento do carro? Que está saindo alguma coisa lá. Normalmente a gente não enxerga, né? Por quê? Porque todo aquele combustível que foi queimado, que não é mais usado, é lançado na atmosfera. Por isso que é extremamente perigoso, né, você ficar fechado num lugar com o carro ligado, porque você não está vendo esse gás sair do escapamento, e é um gás extremamente tóxico. Tem pessoas que morrem, né? Pessoas que esquecem carro ligado, dentro de garagens fechadas, a pessoa dorme, quando vai ver, fica inalando aquele ar, né, totalmente contaminado por gás carbônico, e você morre, não tem por onde. Então, é isso que se precisa pensar também, e é por isso que a indústria hoje pensa muito nesses veículos elétricos. Veículos movidos a energia solar também. Você pode movimentar grandes navios por energia solar, né? Você ter grandes painéis. Você tem embarcações por aí que tem já alguns painéis solares para algumas coisas dentro do navio. E assim por diante. Né? A gente vai ter no futuro todos esses processos, né? Vão começar a se mudar. Todos esses processos de transporte vão ter que ser repensados. Estamos falando de coisas daqui a 30, 40, 50 anos. Não é muito tempo. Se a gente for pensar que o primeiro avião, né, e o avião é um dos meios de transportes mais seguros que tem, o primeiro transporte de avião, de passageiros, começou por volta de 1919, 1920, ou seja, 100 anos só. O primeiro transporte de passageiros, né, o avião foi inventado por volta de 1890, 1900, o 14 bis, que é o avião do Santos Dumont, ele era de 1906, se não me engano, um pouco mais de 100 anos, né, 114, 115 anos, não é muito tempo, não. A gente acha que 100 anos é muita coisa? Não é, não. Passa rapidinho. Eu estava até vendo um programa ontem na televisão sobre o universo, falando que o universo tem 14 bilhões de anos, né? A gente nem imagina esse tempo, né? 14 bilhões de anos, né? É inimaginável esse tempo.
Imagina 100 anos dentro de 14 bilhões de anos, não é nada. E passa rapidinho. Esse professor que vos fala já passou dos 50 anos, né? A Verilda está longe disso, mas eu já passei dos 50 anos, e é rapidinho. Então, já vi várias transformações, e quando eu era criança para cá, no meio de transporte. Então, por exemplo, eu cheguei a andar de bonde, eu moro em São Paulo, eu cheguei a andar de bonde. Né? O bonde, que era um transporte elétrico nas cidades, né? Levou muita gente, né? E foi se deixando de lado. Por quê? Por causa do petróleo, por causa dos veículos, né? Dos carros. O Brasil, na década de 50, em 56, um presidente chamado Juscelino Kubitschek, ele investe muito em rodovias no Brasil. Ele tem um acordo com as grandes empresas de veículos. É quando surge aqui no Brasil a Volkswagen, a GM, que é a General Motors, a Ford, essas grandes empresas mundiais a investirem no Brasil. Só que para investir no Brasil precisa de estrada. Então, vamos abrir estrada. Vamos cada vez abrir mais estrada. E a estrada é o quê, gente? Vocês sabem o que é uma estrada? Vocês imaginam o que é? Por exemplo, todo mundo conhece aqui a rodovia Anhanguera, né, que vai de São Paulo aqui para o interior. Né, tem a Bandeirantes também, mas, por exemplo, a Anhanguera, que é a mais antiga, ela era no tempo dos bandeirantes, estamos falando de coisa de 1600, é uma trilha, né? Foi uma trilha. Todas essas estradas de hoje que a gente vê por aí são trilhas, né, que bandeirantes fizeram, outras pessoas fizeram, para chegar em determinados lugares. Então, já que você tem a trilha, você vai aumentando ela até virar estrada. Quem mora no interior, né, quem tem parentes no interior, já deve ter visto muito isso, né, de uma cidadezinha para outra, né, aquelas cidadezinhas próximas. Primeiro você começa com uma trilhazinha, depois essa trilha vai aumentando, fica uma estrada de terra, e o pessoal pega e pavimenta essa estrada, vira uma estrada vicinal, que eles chamam, né? Que liga uma pequena cidade à outra. E começou com uma trilhazinha. Por que isso? Porque conforme você vai progredindo, você tem mais gente passando, você tem a necessidade de um espaço maior. Não pode ser só aquele espaço do ir e vir. Então, essas estradas que nós temos aí, e elas foram ampliadas. Antigamente, você tinha, por exemplo, era o que a gente chamava de mão dupla, né? Uma faixa que desce e outra faixa que volta. Uma faixa que vai e uma faixa que volta. Hoje em dia, não. Você tem rodovias com 4, 5 faixas de veículos, pegando a Bandeirantes aqui, indo para São Paulo. Você tem 4, 5 faixas de veículos de um lado e 4, 5 faixas de veículos de outro lado. Para você ir para a praia hoje, quando eu era criança, se utilizava a rodovia chamada Via Anchieta, que é a rodovia que foi cruzando, que virou, que era uma trilha, né, que trazia as pessoas de Santos para aqui para o Planalto, para São Paulo. Essa estrada que vai contornando as montanhas, na Serra do Mar, ela vai cortando a Serra do Mar, virou uma estrada. Só tem 2 faixas, a rodovia do Anchieta. Na década de 70, começou a construir a rodovia dos Imigrantes, que é a rodovia que as pessoas mais utilizam para ir para o litoral. E ela tem 4, 5 faixas. Ou seja, é muito mais gente que desce. Né? É muito mais fácil hoje você ir para o litoral do que há 30, 40 anos atrás. Quem mora em São Paulo, no bairro que eu morei em São Paulo, até chegar em Santos, hoje, você chega em 30 minutos. Eu lembro de quando eu viajava com meus pais, essa viagem demorava 1h30 para Anchieta, olha lá. Então, cada vez mais a gente vai modernizando esses meios de transporte.
Hoje, algumas rodovias são utilizadas, como a Anchieta, por exemplo, é mais por caminhões, para trazer as coisas do porto para cá, ou para levar as coisas para o porto, do que a Imigrantes, que é uma rodovia utilizada mais para o veículo de passageiros, né, de pessoas, de lazer, que é uma via maior, as faixas são muito mais largas, é uma rodovia muito mais segura do que a Anchieta, até porque ela é tão moderna que ela cruza a Serra do Mar. Pode reparar que quem já foi para Santos, pela rodovia dos Imigrantes, você pratica na Serra, você não faz curva, é numa linha reta só. Por quê? Porque existiu, na época da construção dessa rodovia, máquinas que já perfuravam as montanhas, né, para fazer os túneis. Né? A Anchieta, ela tem pouco túnel. Por quê? Porque você ia desviando dos túneis, né, você ia contornando. Já a Imigrantes, não, ela é uma linha reta. Então, você tem túneis na Imigrantes de 3 quilômetros, por exemplo, 2, 3 quilômetros. E a Bandeirantes, quando você está voltando, se não me engano, são 15 túneis. Né? Quando vai passar por um túnel, pode reparar, está escrito lá, TA alguma coisa, que é o número daquele túnel. E em cima fala qual a extensão dele, quantos quilômetros ele tem. Então, você imagina, a máquina, né, chamava-se Tatuzão, essa máquina, que é a mesma utilizada para fazer o metrô de São Paulo, né, de você ir perfurando a terra, ela vai perfurando a montanha para você poder, no futuro, fazer um túnel lá para as pessoas poderem passar de carro. Né? Então, isso está sempre, né? Quando a gente fala de transporte, algo que está sempre evoluindo, né, que ficaria aqui horas falando só sobre isso daí. Né, Virilda? Como é que era lá na grande cidade lá de... Qual é o nome da cidade lá dos pais, né? Então, você falando das rodovias, eu achei interessante, porque as rodovias de São Paulo, né, do estado de São Paulo, são consideradas as melhores do Brasil. Uhum. E no estado de Minas, que veio de um estado assim, muito pobre, hoje, né, atualmente que ele está em desenvolvimento, as estradas de Minas, como é muita área montanhosa, Alfenas, Poços, né, nós temos muitas curvas, né. Então, quando você vem para cá, para Bandeirantes, Anhanguera, Santos Dumont, e você pega sentido a BH, Belo Horizonte, você fala assim, meu Deus, parece que eu estou em outro Brasil, né? É verdade. As rodovias daqui são maravilhosas, como diz meu irmão, parece um tapete. Você vai para Minas, meu Deus, que abandono as rodovias do estado de Minas Gerais. Se Minas é assim, vamos, né, imaginar, né, a questão norte-nordeste, a transamazônica, né? Então, é um contraste muito grande, né? Parece que nós temos 2 Brasil, né? Acho interessante. Mas você sabe que em Minas tem um porquê. A grande diferença... Por que São Paulo tem as melhores rodovias do Brasil? Porque as rodovias paulistas são privatizadas. Né? Todas elas têm... Elas não pertencem ao governo, pertencem a alguma empresa. Pode reparar, né? Quando você pega aqui as estradas em São Paulo, tá lá, rodovias, né? Que é uma das concessionárias, aí chega um pedaço da estrada, aqui termina o trecho cedido a rodovias, começa a SP Trans, por exemplo, e assim vai. Rodovia. Em Minas Gerais e muitos estados brasileiros, aqui quem é o responsável é o governo federal, é a União. Então, a União não faz manutenção nessas estradas. Então, sem manutenção, é muito complicado, muito complicado. Eu lembro de uma vez de estar viajando para Minas, quem vai pela Fernão Dias, você até vai bem, porque é uma rodovia federal, mas é de grande fluxo. Mas quando você começa a entrar pelos interiores, né, aí que a coisa começa a complicar. Lá para São Lourenço, Cachoeira,
Conceição do Ibitipoca, uma vez eu fui para lá, cidadezinha maravilhosa, mas para chegar lá, você tem que ir desviando. Alguns trechos é só buraco. Então, é muito acidente, muito acidente. Exatamente isso, exatamente. O que acontece? Hoje você tem um carro potente para andar numa estrada ruim, né? Então, o carro vem com muita velocidade. A hora que o sujeito vê um buraco, ele vai frear. O cara que está atrás dele não viu que ele freou, aí você começa a provocar vários acidentes. Caminhão também, que entra nesses buracos e acaba caindo, virando a carga, né? Então, é muito complicado. Ou seja, você manter uma estrada é muito caro. No Brasil é muito caro. Por isso que o ideal seria o Brasil ter continuado a investir o quê? No transporte ferroviário, em ferrovias, né? Hoje, na Europa, você anda a Europa inteira através de ferrovias, com trens modernos, trens que você tem serviços, né, para as pessoas. Os Estados Unidos, você cruza do leste ao oeste, do norte ao sul, só em trem, tudo por trem, você não precisa ir de carro para cruzar os Estados Unidos. O Canadá, a mesma coisa. Por quê? Porque são países que entenderam o quê? Que é muito mais barato eu levar mercadorias e pessoas pelo sistema ferroviário do que investir no sistema de rodovias. E aqui na Europa e nos Estados Unidos, as rodovias são excelentes. São excelentes. Eu já tive a oportunidade de dirigir em alguns países e as rodovias são excelentes. Mas o forte para as pessoas é todo mundo ir pelo transporte ferroviário, porque é uma coisa segura, né? E diz que na Europa, né, Cláudia, eu não conheço, mas uma amiga foi para Londres e ela falou que nos trens é pobre, rico, não é igual ao Brasil. Exato. O Brasil, o metrô, eles pensam na Grande São Paulo que é só para nós, pobres, né? A elite que é o carro. E ela falou que não, que lá tudo, os ricos todos juntos. Eu falei, olha que interessante, né? Porque, na realidade, o que mostra que um país é desenvolvido é quando, pelo seu meio de transporte público, você tem todas as pessoas, independente da sua classe social, utilizando esse transporte público. É isso que diferencia um país desenvolvido de um país que não é desenvolvido. Você pega, por exemplo, vou pegar a Suécia, por exemplo, ou a Finlândia, que são países extremamente desenvolvidos. Você vê o primeiro-ministro da Suécia, ele vai para o parlamento, para o local que ele trabalha, ele usa o metrô. Ele usa o trem lá, tem um outro, não sei que país, que usa a bicicleta. Né? Que diferença, né? Que diferença do nosso país, e aqui os nossos políticos têm motoristas para dirigir o carro deles. Então, é coisa assim que vai demorar, mas, se Deus quiser, a geração de vocês está aí para mudar isso daí. A minha passou longe de mudar isso daí. Né? Então, acho que a minha geração mais que se aproveitou de tudo isso daí, né? Ou seja, sugou ao máximo esses meios de transporte, né? Por isso que muitas pessoas têm carros, etc. e tal, mas, com certeza, vai surgir a geração de vocês que se preocupa muito mais com o meio ambiente, né? de ter um futuro melhor, vai olhar para esse negócio dos transportes com muito mais carinho do que a minha geração. Falei bastante, né? Então, dúvidas, crianças? Então, eu não vou apresentar. Na próxima aula, a gente vai entrar um pouco mais a fundo, tá, Verilda? Os slides que eu te mandei. Ah, tá. Então, na próxima aula, nós vamos continuar trabalhando com ferrovias. Vamos que o Centro de Mídias vai continuar também com esse assunto. Tá bom. Né, pelo menos por umas 2 semanas.
Vocês viram as atividades que foram postadas para vocês, elas falam sobre esse assunto, né? Todo mundo viu já as atividades, não? Então, a minha, Cláudio, postou errado, meu cunhado postou eletiva no 7º D e no 7º E. Aí eu estou mandando eles olhar no F, nas nossas atividades. Você conseguiria mudar para mim? Eu não consigo. Não, eu não consigo mudar, sabe por quê? Precisa pedir para A Daniela? Daniela. A gente pede na TPC para reabrir, aqui está fechado. A pessoa está bloqueada. Então amanhã você então, me lembra, então? Eu vou mostrar para todo mundo aqui o que foram essas atividades que a gente postou. Tá? Então, só deixa eu abrir aqui. Teve gente que já fez até, o Guilherme já fez, né, Guilherme? Você já mandou para mim, se não me engano? Teve aluno que mandou também, então de parabéns, hein? O Luan fez, o Enzo fez a eletiva. Eu falei, não, Enzo, não é essa, né? Foi um erro da professora aí. Ele teve que refazer, professora? Oi? Ele teve que refazer? Não, eu falei para ele não refazer, porque foi um erro meu, né, Luan? Não seria correto ele fazer de novo, foi um erro meu, né? Desculpa aí, né? A gente quase não tem nada na cabeça, né? Então, né, tanta coisa. Às vezes isso acontece. Ó, vou mostrar para vocês o que é a atividade. Só um minutinho aqui, ó. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Tá todo mundo vendo que está abrindo um arquivo em Word aí, não? Sim. Tá bom. Espera só um pouquinho. Então, tá aqui, ó. Aqui está escrito 7F, mas é 7D e 7E também. Então, aqui tem um pequeno texto sobre transportes e meio de comunicação. E depois tem um questionáriozinho de umas 5, 6 perguntas, ó. Então, aqui, a primeira, quais as vantagens das ferrovias, quais as vantagens das rodovias, qual a importância dos meios de transporte para a sociedade, pede para fazer um breve comentário sobre os aeroportos brasileiros, para fazer uma pesquisa dos países com as melhores infraestruturas nos meios de transporte, e assim por diante. E aqui está, pede para devolver até o dia 24/9, a turma do 7F devolve no meu e-mail. Eu vou fazer o seguinte aqui, quer ver? Verilda, qual é o seu e-mail mesmo, por favor? Aquele do prof, né? Isso, é Verilda. Espera um pouquinho que eu não me lembro, deu um branco agora, espera aí. Verilda, prof. Eu achei isso mesmo. Eu estou mais louco que o Batman. Né? Eu vou colocar aqui, aí eu vou mandar para você manda no grupo deles, Verilda. Então tá bom, combinado. Então, até estou colocando aqui, ó. Aí eu mando nos grupos daqueles alunos que estão com dificuldade. Isso. Né? A mesma atividade. Uhum. Então, vou colocar aqui assim, ó. Dia 24. Então, vamos lá. 7F, D. Dá para ver no meu. E aqui, 7º D. D e E, né? Isso. Bom, assim? Uhum. Ok. Vou colocar esse em vermelho. Só saber mesmo.
Aí eu já mando daqui a pouco para você. Tá Aí bom. você já coloca no grupo deles. Tudo bem, pessoal? Tá dando para ver aí? Então, qual é a atividade? Então, ó, uma atividade bem simples. 5 perguntinhas, bem simples. Né? Dá para todo mundo fazer sossegadinho. Uhum. Fazer com calma. A gente vai estar comentando com vocês essas questões aqui nas aulas que estamos apresentando para vocês. Tá? Então, na próxima aula, nós vamos entrar mais a fundo sobre alguns desses meios de transporte, né, para a gente ver. Então, vai dar para vocês fazerem as atividades de vocês sossegados. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Uma coisa que a gente pode mais ajudar? Vamos lá, participando. Pode perguntar. Um de Vamos, cada vez, por pessoal, favor. alguma Não vai falar pergunta? todo mundo junto, que eu não vou escutar, mas um por vez. E eles precisavam ligar essas câmeras na próxima aula, né, Cláudio? A gente vê todo mundo? Eu não conheço a maioria deles. Né? Eles ficam escondidos, parece bicho do mato, parece verilda antigamente. Tem que parar com essa Aí, vergonha. no- E, ó, e vocês aí, têm uma vantagem, vocês são muito mais bonitos que eu e a Verilda, né? então, tudo Então, vocês têm que se mostrar. Né? fica escondendo, Vocês têm que se parece bicho do mostrar. mato. Bicho do mato. A próxima vai ligar essas câmeras, hein, pelo amor de Deus. Parece que está lá no mundo. Faz favor. Tá escutando, né, Luan? Guilherme também, viu, Guilherme? Ligar essas câmeras. Professora, Aí. Oi. na última Cecília. pergunta. Oi. Oi, Cecília. Liga essa câmera aí, Cecília. Ah, não, professora. A Cecília ela tá de pijama ainda, esse é o problema, né, Cecília? É tipo isso. Tá vendo? Então, Na última pergunta da lição é para pôr os nomes dos países, né? Sim. Uhum. Só os nomes deles. Só os nomes. Tá bom. Obrigada. Vai ver vê se liga essa câmera, pelo amor de Deus. Da próxima aula eu. ó, faz o seguinte, gente, não precisa tomar banho para ver a aula, é só escovar os dentes. Só escova o dente, né? Para não vir aquele bafão quando ligar a câmera, tá? Só escovar os dentes, sem problema nenhum. Eu e a Verilda estamos sem tomar banho desde sexta-feira, por exemplo. Você não está escovando os dentes. Nessa idade, né, não toma banho mais. Para não gastar água. Economia. Então tá, vou parar aqui a gravação.